trabalhos corporativos que a gente faz, o que a gente percebe é que você vai falar do bom dia, boa tarde, boa noite, você fala, não, mas isso é óbvio, isso é uma coisa comum. Tem gente que se fraga e fala assim, nossa, sabe que eu não tenho mais dado bom dia para os meus colegas? Então, não é triste isso? Gente, e não é que a pessoa é mal educada, que a pessoa... Não é, a pessoa está tão envolta nos problemas em casa ou nos problemas do trabalho e muitas vezes ela não para. Só que tem uma coisa, Kátia, quando você para, mesmo você estando com todos os problemas que você tiver, e você usa da gentileza, isso faz muito bem para você. Você muda o seu comportamento emocional. O seu padrão, né? Exato. Então, a gentileza, ela é uma aquisição, ela independe de você tabela, não é um estado de espírito. Ela é uma aquisição. Então, é uma coisa que você passa a fazer naturalmente depois que você a desenvolve. E isso faz muito bem para quem tem. Mas como desenvolver essa gentileza, que parece ser tão fácil, mas se a gente analisar friamente, muitas vezes a gente de gentil não tem nada. Começa no trânsito. Uma pessoa que quer passar, está na faixa da direita, resolveu, acordou que tem que virar à esquerda. A gente enfia a mão na buzina, a gente fica com o carro na frente para não deixar a pessoa passar. E faz mal para quem? Para você e para o outro, né? E principalmente para quem perde a gentileza, para quem não tem essa noção. Porque a partir do momento em que aquilo não te incomoda, aquilo não te faz mal, você supera aquilo e passa a ser natural no trânsito, em casa, na hora que você levanta com os filhos, né? São tantos conflitos entre pais e filhos que podiam ser resolvidos com diálogo. A questão dos pais não serem assim, eu sou o dono da verdade, porque eu sou sua mãe, mas calma, né? Existe uma autoridade que é uma autoridade moral. Essa é respeitada e essa a gente conquista pelo exemplo, né? É a mais difícil. E pelo bom senso, né? Pelo bom senso. Mas é essa que realmente existe. A autoridade de eu mando assim, não funciona. Então é que traz uma porção de conflitos na família, aí começa o conflito no casal também, por conta do conflito com o filho, e vira a família. Nós temos que ter um cuidado, uma atenção. Você deu bem a resposta, que é a questão da atenção. A gente tem que ter atenção pelas pessoas que nos rodeiam, perceber o que está fazendo bem, o que não está fazendo bem, né? Buscar isso, buscar entender cada pessoa e dizer que a gente não tem tempo para isso não é verdadeiro. Ai, gente, você pode praticar isso o tempo todo. O tempo todo. Então, o tempo que você estava no trânsito e que você não se incomodou com aquilo, vai te fazer um bem enorme, porque às vezes você vai acabar o teu dia por causa de um probleminha no trânsito. Ou sua vida, né? Não. Quantas encrencas e mortes que acontecem justamente por atitudes assim. Porque vira uma violência, né? E nós estamos assim vendo as pessoas com a violência muito arraigada. Aflorada, muito aflorada. E o que é isso? É estresse. Então, quer dizer, a prática da gentileza, a prática da atenção também abaixa o nível de estresse. Mas muitas vezes o estresse não é opção da gente também. Uma vez que a gente age desse jeito, o estresse não se manifesta de uma forma tão intensa como se a gente ficasse alimentando uma raiva o tempo inteiro, né? Esse é o ponto, Kátia. Aí você, mas como que eu não vou ser estressado? Olha a minha vida. O que há? Você pode fazer a tua vida sem o estresse. Então, a gente trabalha muito essa questão do estresse, porque é uma questão que causa muitos conflitos. E é uma escolha, como você disse, sim, pode, né, a pessoa ficar brava, mas é verdade. Nós, muitas vezes, escolhemos. Tanto é que quando a gente quer, a gente desacelera. E às vezes a gente precisa até ficar doente para desacelerar. É o chamado, né? O chamado, porque né? as dores são chamadas, né? Teu corpo tá com algum problema. Aí se você não dá bola, né? Vai tomando remedinho e não dá bola, aí estoura em alguma coisa mais complicada. Então é uma escolha nossa, nós podemos fazer diferente, com a vida que nós temos, nós podemos fazer diferente, né? Buscar novas alternativas para se viver bem, para ter uma boa convivência na família, no nosso trabalho, junto às pessoas. A gente vê nas empresas, nossa, fica mais tempo a pessoa na empresa do que em casa. Cria a empresa um forrobodó danado, chega em casa e leva o forrobodó para casa. E aí vive num caos. E aí não dorme. Nossa, os funcionários de empresa dizer que não consegue dormir pensando no trabalho do outro dia. Gente, pelo amor de Deus, e é comum, Kátia, muito comum. Mas como que a gente pode começar a pensar e agir para a gente reverter essa situação?
É o diálogo interior. Tá vendo como nós caímos no diálogo de novo? Lá no início. Exatamente. É o diálogo interior. O que eu quero para mim? O que é importante para mim? Qual é a minha busca na vida? Aí é uma coisa que a mediação faz que é muito interessante, que você foca no futuro. O que eu quero para mim daqui a um ano? Qual é a vida que eu quero daqui a um ano? O que eu tenho que fazer para daqui a um ano eu conseguir. Aí a gente faz, nos treinamentos em empresas, a gente trabalha com objetivos e metas, né? Então, quais são as metas que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? E na vida pessoal é a mesma coisa. Na verdade, a gente fala assim, eu quero ter uma casa. Mas o que eu tenho que fazer para essa casa? Vai ficar só nesse sonho. Né? Então, precisa haver planejamento na vida. Lógico que tem o momento da descontração, é importante, é necessário. Todos nós precisamos, né? Na empresa, a hora do cafezinho. A gente tem que sorrir, a gente tem que estar bem com as pessoas, porque é uma forma de estar bem conosco mesmo. Né? E tem os momentos que não. O que acontece? Nos treinamentos de mediação de conflitos nas empresas, o rendimento aumenta muito mais. Mas sei que, você falando e eu aqui pensando, sei que muitas vezes a gente que dificulta a vida da gente. Olha, eu diria que na maioria das vezes, né? Inclusive tem uma frase que eu acho muito interessante, que é a minha prima Eliana Barbosa que me passou, e ela é assim, eu determino que saio da minha frente e paro de me atrapalhar. Não é ótimo? É ótimo. É ótimo, porque a gente que se atrapalha. É verdade. É a gente que se atrapalha. Mas aí a gente tende a achar que quem nos atrapalha é o outro. Porque não é porque eu sou assim, eu vou aceitar, os outros têm que me aceitar, eu posso mudar. Se o meu ser assim está me incomodando, por que não mudar? É inteligente, então a gente passa a ter atitudes inteligentes e práticas. Então não vem dizer, mas como é difícil. Não é difícil, é mais difícil você manter esse estresse, essa vida coisa, do que você se esforçar para sair disso. Até no sistema judiciário o mediador tem entrado para minimizar também. O próximo Código Civil já consta até como uma fase obrigatória a mediação e a conciliação, que não são não é a mesma coisa, tá? Não, mas é um início, muitas vezes não se precisa chegar até um judiciário, uma situação que se resolve de uma maneira tão simples. Então, existem as pessoas que já têm conhecimento disso, que nos procuram antes de entrar com o processo. Isso é muito interessante, porque evita muitos processos. E dor de cabeça para os dois lados. Nós sabemos que o judiciário está abarrotado. Pois é. Então, evita. E também pode ser feita a mediação junto com o processo judiciário, paralelamente, tanto a nível particular, como no próprio dentro do judiciário já existem vários juízes e promotores, enfim, que trabalham com mediação de conflitos, né? E é muito interessante. E esse mediador de conflitos, ele vem não para dizer quem tem razão? Isso é ótimo você ter levantado. Porque senão vira outra encrenca com o mediador. O mediador de conflito, ele se diferencia totalmente porque ele não diz o que tem que ser feito. Qual que é o papel do mediador? Facilitar o diálogo. O diálogo está travado entre duas pessoas que estão em conflitos. Então, o papel do mediador é facilitar esse diálogo. Quem resolve são as partes. Os protagonistas são sempre as partes. O mediador, ele pode construir, deve construir junto com eles, no diálogo, alternativas. Mas quem faz o acordo ou não, quem define o que quer, são as partes. E isso é muito interessante, porque a partir do momento que você define o que você quer, você faz. Porque foi você que decidiu. E um dos problemas que nós temos no judiciário é que é feito o acordo e depois volta-se atrás. Faz o acordo para se livrar, é um mau acordo, mas eu vou fazer para me livrar. A mediação não. A mediação trabalha com a relação, com a transformação no pensamento. O que é que você quer para você? Como você quer construir isso? Mas muitas vezes você, como mediadora, você age como uma tradutora, vamos dizer? Porque às vezes a pessoa não sabe se expressar direito. Não é? Às vezes a gente quer falar uma coisa, mas a gente escolhe as palavras erradas. Principalmente quando a gente está magoado. Que é a questão, né? Vai procurar o mediador é porque já não está conseguindo o diálogo, né? Então, o mediador é exatamente isso, ele vai traduzir. E ele faz bem isso, porque ele escuta a pessoa e depois ele pergunta. Você está querendo dizer isso e isso? A pessoa ouve aquilo de outra forma. Então, realmente há uma tradução. E olha, eu há um tempo atrás fui fazer uma matéria na penitenciária, na cadeia pública de Votorantim, e são 8 celas que elas chamam, com 23 mulheres cada uma. E uma das coisas que elas disseram justamente isso, cada cela tem uma mediadora. Olha, uma que vai apaziguar os conflitos.
a presidiária mesmo que passa o curso. Esses dias eu vi, é um trabalho muito bonito nas escolas, pegam os alunos que estão criando mais problemas, que normalmente são crianças muito criativas, inteligentes, jovens, né? E colocam eles para fazer o curso de mediação. E eles se tornam mediadores dentro do ambiente escolar, é a mesma coisa. Então é muito interessante. Gente, a mediação a gente usa para a vida.